quero cumprimentar você com a paz do Senhor Jesus e desejar as boas-vindas ao nosso programa, no qual nós apresentamos aqui os vídeos que os nossos jovens enviaram para a última Escola Bíblica Dominical. E nós vamos continuar com a nossa programação hoje, apresentando de início mais uma entrevista, ou seja, um testemunho dado por mais um dos nossos jovens com relação à sua experiência com a Escola Bíblica Dominical, não só do jovem, como também a experiência do grupo de jovens ao qual ele faz parte, como estão recebendo a Escola Bíblica Dominical e como estão tirando proveito do estudo da Escola Bíblica Dominical. E desta vez, nós iremos lá para o estado de São Paulo, onde ali nós teremos ali a participação do nosso irmão, o jovem Gustavo. Ele pertence à igreja lá de Cajuru, em São Paulo, e ele vai nos falar hoje aqui a respeito da sua experiência e dos jovens da sua igreja com relação ao estudo da Escola Bíblica Dominical. Gustavo, a paz do Senhor Jesus. Eu gostaria que você, por favor, nos contasse a sua experiência com relação à Escola Bíblica Dominical, também como os jovens da sua igreja estão participando da Escola Bíblica, o que eles estão recebendo de benefício da Escola Bíblica e a maneira como têm participado dos estudos bíblicos da Escola Bíblica Dominical. Você vai contar a sua experiência. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, pastor Gilson. A paz do Senhor toda a igreja, a paz do Senhor todos os irmãos que estão nos assistindo. E estamos muito felizes de estar aprendendo mais do Senhor, de estar participando das EBDs, participando das reuniões de jovens. Estamos muito felizes. Como diz o salmista, Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O verso 1 nos fala. Estamos muito felizes, estamos reunidos aqui para aprender mais do Senhor. Como diz o próprio Senhor Jesus, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Estamos aprendendo mais do Senhor e estamos muito felizes de estar realizando a obra do Senhor, pois nós jovens temos muitas ofertas, como Daniel e Ananias, Misael e Azarias teve perante o rei Nabucodonosor. Eu vou citar um texto aqui, Daniel 1, verso 9. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. O Senhor está concedendo graça e misericórdia na uniformidade. Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eles buscaram juntos ao Senhor, na uniformidade. Eles estavam sempre juntos buscando ao Senhor, como nos fala a palavra. E estamos muito felizes, porque nós jovens estamos juntos e aprendendo mais do Senhor. Glória a Deus por isso. A paz do Senhor Jesus. Muito bem, Gustavo, eu quero agradecer a sua participação, meu muito obrigado pela maneira como você nos deu informações bem detalhadas relacionadas à sua experiência com a Escola Bíblica Dominical e aquilo que os jovens da igreja lá em Cajuru também têm recebido em termos de experiência com Deus no aprofundamento do estudo da palavra do Senhor. E inclusive até na sua expressão, a maneira como o Senhor concede graça e misericórdia, como concedeu a Daniel e seus companheiros na questão de buscar ali ao Senhor e também a uniformidade deles em buscarem juntos ao Senhor. E essa colocação foi muito bem feita na sua experiência e no seu testemunho. Quero agradecer também ao pastor Izenildo Pereira de Souza. Aliás, eu até, quando cito esse nome do pastor Izenildo, eu até considero como se fosse meu irmão, porque ele tem o mesmo sobrenome meu. Mas já conversamos sobre isso e realmente é apenas uma coincidência. Muito obrigado, então, pela sua participação. A paz do Senhor Jesus. Muito bem, irmãos, nós agora vamos entrar nos nossos vídeos que nós apresentaremos neste programa, porque estes vídeos não puderam ser apresentados na Escola Bíblica Dominical em razão do nosso curto espaço de tempo que temos na Escola Bíblica, mas que hoje podemos aqui os irmãos compartilharem, ou nós compartilharmos com os irmãos destes vídeos que foram enviados para nós, para a Escola Bíblica Dominical. Então, os primeiros vídeos, eles serão como resposta para a nossa primeira pergunta. E a nossa primeira pergunta é a seguinte:
Tendo como base o texto em Atos, capítulo 4, verso 33, identifique na palavra versículos que apontem para a operação da graça na uniformidade do corpo, quer dizer, do corpo de Cristo, a igreja. E nós teremos como primeira resposta o nosso irmão de lá da República Dominicana, o Elijah Hassan. Ele vai participar com a resposta em língua espanhola, teremos uma legenda, e em seguida ao Hassan nós teremos mais uma participação que será da nossa irmã, aliás, do nosso irmão o jovem Mateus, lá de Paraíba. O Mateus vai falar também uma resposta dessa primeira pergunta, e uma terceira resposta à primeira pergunta virá lá de Santa Catarina, da nossa irmã jovem Ana Paula. Ela é do grupo de jovens da igreja de Floresta, em São José. Teremos então em sequência essas três respostas à nossa primeira pergunta. Mis hermanos, la paz del Señor Jesús. Algunos de los versículos que encontramos que apuntan a la operación de la gracia en la uniformidad del cuerpo específicamente están Hechos capítulo 2, versículo 4, que dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. También otro de ellos está en Hechos 4, versículos 16, que dice, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Otro más de los versículos que encontramos está Hechos capítulo 5, versículo 12, que dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Otro de los versículos que podemos encontrar están en Hechos capítulo 5, versículos del 18 al 21, también Hechos capítulo 11, versículo 26, está Tito capítulo 2, versículo 11, y también Hechos capítulo 3, versículo 6. Resposta 1. Tendo como base Atos 4, 33, que fala a respeito da graça, podemos encontrar vários textos que apontam para a graça na uniformidade no corpo, como vemos em Atos 2, 46 e 57, onde fala que diariamente perseverávamos no templo, partia o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e cintilância de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentavam-lhe o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Aí vemos que a uniformidade no corpo tinha um resultado maravilhoso, que era o acréscimo de irmãos que iam sendo salvos. Já em 1 Pedro 4, 8 a 10, vemos que é o amor dos irmãos de uns para com os outros e o serviço de cada um, conforme o Senhor concedeu, tem um resultado maravilhoso da graça, que é o perdão dos pecados pelo amor. Bem sabemos que o próprio Senhor Jesus é o amor. Vemos em Atos capítulo 4, verso 33, onde a graça opera dentro da igreja fiel através do testemunho, e a partir dali a salvação no meio da igreja. Podemos ver também em Atos capítulo 14, verso 3, onde a igreja era cheia dessa graça. Em Romanos capítulo 1, verso 5, onde recebemos a graça, o favor imerecido. Jesus nos deu essa graça quando o aceitamos como nosso único e suficiente Salvador. E no momento em que fomos remidos a partir da salvação, fomos feitos novas criaturas para resplandecer a graça, como o corpo de Cristo, através do nosso testemunho e obediência. O nosso irmão Elijah, ele nos deu uma informação muito interessante, porque ele fala a respeito da forma como encontramos os versículos
que apontam para a uniformidade do corpo, e especificamente ele cita Atos capítulo 2, o versículo 4, onde ali todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em línguas, ou seja, uma operação do Espírito Santo que unificou ali as pessoas de várias nações do mundo, e inclusive até a colocação feita por ele a respeito de sinais que eram feitos pelas mãos dos apóstolos, ali citando Atos capítulo 5, verso 12. E esses sinais feitos ali no alpendre de Salomão, muito bem colocado ali, o alpendre de Salomão, um local que aponta profeticamente para a grande obra que o Espírito Santo estava começando a realizar ali, após a descida do Espírito Santo sobre a igreja. Muito bem colocado pelo nosso irmão da República Dominicana, a igreja de Santo Domingo, que é lá em Bela Vista, né, em Santo Domingo, que é a capital de República Dominicana. Também o Mateus, nós podemos ver o Mateus falando, muito interessante, quando ele fala da uniformidade do corpo, tinha como resultado o acréscimo de irmãos que iam sendo salvos. Então, realmente, a operação da graça de Deus, ela vai acrescentando, agregando novos irmãos, ela promove unidade, muito bem colocado pelo nosso irmão Mateus, lá da Paraíba, do grupo de jovens da igreja de Tibiri, lá na cidade de Santa Rita. Também de Santa Catarina, Ana Paula colocou muito bem ali a questão da graça como favor não merecido. E como novas criaturas, nós temos que fazer resplandecer essa graça nas nossas vidas, porque dentro da igreja fiel, o testemunho de salvação era exatamente o resplandecer da graça de Deus no meio da igreja. Colocações muito bem feitas pelos nossos irmãos nas 3 respostas à nossa primeira pergunta. Muito bem, nós vamos agora à nossa segunda pergunta, que ela fala da seguinte maneira. A segunda pergunta diz assim: lendo o texto em Efésios capítulo 2, versículos 9 e 10, as obras citadas no texto são movidas pela fé ou pela razão humana? Exemplifique com textos. Muito bem, essas respostas nós teremos agora também uma sequência de 3 respostas que serão dadas para essa segunda pergunta. A primeira virá em língua espanhola também, lá do Paraguai, o nosso irmão Christian. Ele é um jovem que pertence à nossa igreja em Assunção, no Paraguai. Pastor Ernesto Bogado, que é o pastor responsável ali pela nossa igreja. Logo em seguida iremos lá para o estado de Tocantins, no Brasil, onde ali a Ana Clara, ela é do grupo de jovens da igreja de Palmas, a capital do estado de Tocantins. E por último teremos também, agora no estado do Espírito Santo, o nosso jovem Estevão. O Estevão, ele pertence ao grupo de jovens da igreja de ABC, lá em Cachoeiro de Itapemirim, no sul do estado do Espírito Santo. Teremos então essas 3 respostas em sequência à nossa segunda pergunta. Saludo a los hermanos con la paz del Señor Jesús. Respondiendo a la pregunta 2, leyendo el libro de Efesios capítulo 2, versículos 9 y 10, donde dice: no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aquí entendemos que las obras son por fe y no por la razón humana, y eso encontramos como ejemplos en el capítulo 2 de Efesios, versículo 8, donde dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Y también en Lucas capítulo 7, donde Jesús sana al siervo de un centurión, donde en el versículo 9 él se maravilla de la fe que tuvo ese varón, porque mediante la fe que él tenía pudo sanar a su siervo. Y en el libro de Hebreos encontramos en el capítulo 11 y versículo 1 y 2, donde dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Ahí entendemos, hermanos, es que es por fe y no por la razón humana.
A paz do Senhor, irmãos. Em Efésios 2, versículo 9 e 10, fala sobre a salvação. Diz assim: Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. O texto evidencia que as obras são apenas resultado da fé. Mas não é qualquer obra, mas sim boas obras, ou seja, as obras guiadas pelo Espírito Santo de Deus. E devem ser para a glória de Deus, e não do homem. Porque, na verdade, as obras citadas são consequência da fé que habita em nós. Ou seja, a fé faz parte do ato, e as obras do processo de salvação. Em Tiago 2, capítulo 2, verso 26, está escrito: Porque, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé em obras é morta. Então as obras são movidas pela fé, que é dada por Deus. Por isso, apenas para a glória dele, e tão somente para concretizar o grandioso projeto dele, que é a salvação de vidas. A resposta para a pergunta número 2 se encontra no livro de Atos, nos capítulos 3, verso 6 e 9, verso 17. No capítulo 3 diz assim: E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E no verso 17 do capítulo 9 diz assim: E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vias, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Nesses dois, tanto Pedro quanto Ananias, eles poderiam falar em seu nome, em nome próprio. Poderiam falar: em meu nome levanta-te e ande. Mas não, eles colocaram o nome de Jesus à frente. Olha, eu senti muito bem com a observação feita pelo nosso irmão Christian, quando ele se refere a Efésios capítulo 2, verso 9 e 10, e ele faz a afirmação de que as obras ali realmente são movidas pela fé e não pela razão humana. E ainda, na expressão do texto, nós encontramos isto também no capítulo 2, verso 8, quando diz que essa fé, ela é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. E também ele faz a citação de Lucas, no capítulo 7, onde ali a questão de salvação daquele centurião era ali a maravilha da fé que ele teve, aquele homem teve, porque mediante aquela fé houve uma operação do Espírito Santo lá no seu lar, no lar do centurião, para curar ali o servo do centurião. Muito bem colocado pelo nosso irmão. E ele cita também Hebreus capítulo 11, o versículo 1 e 2, que é a definição verdadeiramente bíblica sobre a fé. Também a colocação feita pela Ana Clara, do grupo de jovens de Palmas, em Tocantins. A Ana Clara faz uma colocação muito bem feita da fé dentro do projeto de salvação. A questão do ato e do processo. Então, as obras da fé são decorrentes de um ato que vem de Deus. Deus elege o homem, o Pai, e através do Filho Jesus, o homem é chamado. Esse é o ato. Então é como a fé veio até nós. Mas depois o processo de santificação pelo Espírito Santo, ou seja, o resultado deste ato de fé. Muito bem colocado pela nossa irmã, e ela inclusive cita em Tiago 2,26 que, assim como o corpo sem o Espírito é morto, a fé sem as obras também é morta. Foi muito bem feita a colocação da nossa irmã, porque ela comparou ali o corpo como o corpo de Cristo e ali o Espírito como o Espírito Santo. Então a igreja como o corpo de Cristo, quando ela tem a operação do Espírito Santo, a fé existente nessa igreja é uma fé viva. E tudo que essa igreja realiza, ela realiza em função dessa fé.
não é em função das obras, mas em função da fé. Muito bem colocado pela nossa irmã. E por fim, a colocação feita pelo nosso irmão Estevão, lá de Cachoeiro de Itapemirim. Ali falando sobre Pedro e Ananias. O que eles fizeram foram obras. Pedro indo ali a respeito daquele momento em que Deus opera uma cura através de Pedro. Ali a cura de Enéas. Mas naquele momento ele estava fazendo aquilo em nome de Jesus. Da mesma maneira, a cura que Pedro também efetuou juntamente quando ele foi com João ao templo, e ele ali operou uma cura em favor daquele coxo que estava na Porta Formosa. Ele operou ali em função da fé. Então a obra em função da fé, em nome de Jesus. Da mesma maneira, Ananias, orando por Saulo, lá em Damasco, também ele foi em nome de Jesus, para que esteja cheio do Espírito Santo. Muito bem colocado pelo nosso irmão essa resposta. Assim, irmãos, nós terminamos assim esta parte da nossa Escola Bíblica Dominical e queremos deixar aqui o nosso agradecimento a todos os nossos jovens que têm enviado seus vídeos. São inúmeros vídeos e nós, naturalmente, mesmo hoje, não pudemos aqui transmitir todos os vídeos, mas estaremos deixando em nosso site a nossa relação dos irmãos que enviaram seus vídeos, as suas igrejas, quais as cidades, os estados, e os irmãos podem acessar ali através do nosso site, da Rádio Manaim, para verem ali as suas colaborações, as suas participações. Eu quero, por fim, deixar aqui um convite para que daqui a pouco, quando começar o nosso culto, às 20 horas, o culto de louvor de toda segunda-feira, você possa participar também deste culto e receber uma bênção da parte do Senhor. Um forte abraço a todos, que Deus a todos abençoe, com a paz do Senhor Jesus.